mostrar para vocês quem já está aqui à minha frente. Olha aí. Como vai o senhor? Boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bom, é um prazer recebê-lo aqui. Para quem não conhece, deixa eu ler rapidinho o currículo do deputado Homero Marchesi. Ele é formado em Direito, gente, pela Universidade Federal do Paraná. Ele também concluiu um mestrado por lá. O Homero é deputado estadual, professor de Direito Processual Civil e Direito Administrativo, especializado na fiscalização de órgãos públicos do Paraná. Lá no Tribunal de Contas, ele liderou a auditoria nas concessões rodoviárias do Estado. Vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Que revelou, e você sabe bem disso, porque a gente sempre fala sobre esse assunto, o forte desequilíbrio dos contratos em prejuízo aos paranaenses. Anos depois, o trabalho também foi aproveitado lá na Operação Lava Jato, que levou algumas pessoas à prisão, inclusive o diretor do DR à época. Homero se elegeu o vereador mais votado da história lá de Maringá em 2016. Em 2018, ele foi deputado estadual, se elegeu e está aqui como deputado para conversar com a gente. Deputado, para quem não conhece, então vamos voltar lá atrás. Como é que foi essa trajetória? Onde misturou ser advogado e resolver ser político? Bom, Luciana, eu, como você lembrou, eu nasci em Maringá. E até os 17 anos morei em Maringá. E aí eu passei no vestibular e vim morar aqui em Curitiba. Fiz faculdade de Direito da Federal do Paraná. Do Paraná. E aqui em Curitiba morei por muito tempo. Aí, quando me formei, passei no concurso do Tribunal de Contas. Trabalhei na instituição por quase 5 anos. Nesse período já advogava. Mas em 2012, descontente com o que via no Tribunal de Contas, apesar da estabilidade, eu resolvi deixar o cargo. Pois é, você era concursado, deputado. Era. E resolveu deixar por quê? Olha, eu aprendi muito no tribunal, fiz grandes amigos, é um lugar em que você adquire um conhecimento muito grande sobre a administração pública, porque o tribunal, para quem não sabe, é o órgão que fiscaliza todos os 399 municípios do estado e a própria administração estadual. E não que só pode aprovar ou não aprovar as contas, Exato. Inclusive dos prefeitos. Exatamente. Também fiscaliza os outros poderes, Tribunal de Justiça, Assembleia, Ministério Público. Então você ganha uma cancha muito grande trabalhando ali. Você aprende como funciona a administração. Mas é um órgão que, por ser comandado por pessoas que chegaram até lá, em regra, não todo mundo, mas em regra, por uma indicação política, acaba decidindo muitas vezes de forma não técnica, como eu diria. E isso acabava me chateando muito, porque a gente fazia um trabalho, levava muito tempo fazendo esse trabalho, analisando documentação, conversando com o servidor público, fazia um relatório bem feito e o negócio não ia para frente. Não dá muito. Achava uma perda de tempo, uma perda de dinheiro. No popular, gente, acabava não indo para frente porque muitas vezes poderia ter ali um acordo político. Vamos falar assim, poderia acontecer, olha, eu comando o tribunal, ou eu sou um conselheiro do tribunal, mas eu apoio fulano de tal determinado município, ou eu tenho um filho, um neto, um sobrinho que é candidato a deputado nessas eleições, então o determinado resultado de trabalho de fiscalização não é interessante para mim. Então, basicamente é o que isso te pode incomodava. acontecer muito, né? Acontece muito, me incomodava demais. Eu ainda era jovem, não era casado, não tinha filhos ainda. E eu decidi que eu iria sair para recomeçar na iniciativa privada, onde pelo menos os meus sucessos e fracassos eram só meus, né? Não dependia de mais ninguém. E aí você estava com que idade, deputado? Isso foi em 2012, eu estava com 28, 27. Se eu estou fazendo as contas direito, Luciano, é por aí. 27, 28. Tá, e aí você decidiu sair e foi para a iniciativa privada? Isso. Aí fiquei como advogado apenas, dei aulas em algumas instituições de direito. Em 2014 eu volto para Maringá. Aí continuei advogando em Maringá, também fui professor de direito lá, me elegi de vereador em Maringá. Me elegi em 2016, em 2018 me elegi deputado. Aí volto para Curitiba de novo. Então minha vida ela é dividida entre o norte e a capital. Nos últimos anos foi assim. E como é que você decidiu ser vereador em Maringá, né? Olha, eu sempre gostei de política e imaginei que um dia eu poderia me candidatar, mas quando já tivesse mais velho, para dar uma contribuição para a sociedade depois de uma carreira. Mas isso tudo foi antecipado quando, em 2013, um ano depois de eu ter saído do tribunal, eu fui objeto de uma reportagem
Eu até a vi. Essa foi uma reportagem que me levou para a política, para falar a verdade, porque em junho de 2013 o Brasil estava tendo vários protestos. Vocês vão se lembrar, primeiro começou em São Paulo por conta do aumento de 20 centavos na passagem de ônibus, depois espalhou-se pelo Brasil todo e as pessoas não sabiam. Parece que deu uma coisa no Brasil. Parecia que foi a faísca que fez explodir algo que estava pronto para explodir. E as pessoas iam para a rua, Luciana, e não se conheciam, as pautas eram as mais diferentes possíveis, né? Cada um protestava sobre alguma coisa e tal. Mas foi uma coisa que varreu o Brasil, uma coisa que não se via no país há muito tempo. E eu levei uma faixa aqui na Boca Maldita, em Curitiba, dizendo o seguinte: Tribunal de Contas não é balcão de negócio, chega de indicações políticas. Maravilhoso, né? E aí... Mas continuam, cá entre nós, o senhor é deputado e continua. E aí naquele momento a Globo estava fazendo uma reportagem sobre a eleição que estava acontecendo para conselheiro do Tribunal de Contas, que é quem manda o Tribunal de Contas, e perguntaram sobre a faixa, eu contei da minha história e ilustraram o problema do Tribunal de Contas com a história do servidor concursado que largou o cargo por não concordar com o que acontecia. Pronto, daí aquele negócio do não acabou. Aquilo foi muito forte. E falei assim, quer saber, eu vou tentar chegar na Assembleia para fiscalizar as pessoas que não tratavam bem o meu trabalho e não tratavam bem o Estado do Paraná. Basicamente foi isso. A primeira candidatura que eu tive foi para deputado estadual, não me elegi. Foi em 2014. E aí, 4 anos depois, eu consegui, depois de ter passado pela Câmara de Maringá, que ajudou bastante também. A gente vai se tornando mais conhecido pela população. Tive muito voto em Curitiba, região metropolitana, para deputado. Tive quase 10 mil votos em Curitiba. Que coisa! Bastante voto também na região metropolitana, de modo que a gente teve voto em quase 350 municípios do Paraná, na última eleição. Você trabalhou bem em rede social também, então, principalmente deputado? rede social. Para conseguir pulverizar, tem que trabalhar. Campanha muito barata. Não tinha fundo partidário na ocasião. A gente fazia eventos. Já estava no PROS? Não. Estava no PV? Quando me elegi deputado estadual, estava no PROS. No PROS. Estava no PROS. Como vereador, eu estava no PV. Foi uma campanha barata, a gente gastou acho que pouco mais de 100 mil reais entre doações de amigos. Para deputado isso é praticamente nada para fazer uma campanha no estado inteiro. Muito difícil de se eleger com essa campanha, mas a gente soube usar muito bem essas redes sociais. Está aqui o Lucas, que trabalhou comigo já naquela campanha, que sabia para quem mandar a mensagem, né? Porque tem muito disso na rede social. Não adianta você fazer campanha para quem não pensa como você, e você vai estar perdendo esforço. Então você tem que fazer a tua mensagem chegar para as pessoas que têm afinidade de pensamentos como você. E a gente soube fazer isso muito bem e conseguimos uma votação muito boa. Pois é, e aí para achar essas pessoas no começo é difícil, né? E o teu pensamento era principalmente anticorrupção e no início contra Dilma. Pediu o impeachment da Dilma? Eu sempre fui uma pessoa, Luciana, politicamente identificada como direita. Já na época da faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, é uma faculdade que tem uma movimentação política muito forte. Nós temos o centro acadêmico mais antigo do estado, que é o Centro Acadêmico Guci, mas você tinha partidos políticos naquela ocasião, ainda tem hoje. Então foi uma escola para mim. E já naquele momento eu comecei a estudar, ler muito sobre política e eu me identifiquei com o viés de direita, né? Eu sou uma pessoa que acredita em valores cristãos, na livre iniciativa, na igualdade de todos perante a lei, na responsabilização das pessoas pelos atos, né? No combate à impunidade. E me parece que essas são as linhas mestras, assim, digamos assim, da direita. E em Maringá, em Londrina, isso é bem forte, né? Eu diria que o Paraná, em geral, é um estado mais à direita do que à esquerda. Mais conservador? Acho que o sul do Brasil, em geral, tem essa característica. Agora, até bem pouco tempo atrás, as pessoas não sabiam muito bem o que era isso, né? Direita e esquerda, a gente não se importava muito. Até hoje, né? Mas você sabe só pegam algumas palavrinhas e acho que tá feito. Eu acho que hoje o brasileiro ele tem um pouco mais de ideia, né? Do que é ser esquerda e do que é direita. Eu acho que por muito tempo, especialmente na época da ditadura, isso não importava, porque alguém sempre decidia pra gente, né? A gente não votava e tal. Mas mesmo assim tinha a Arena e o MDB. Tinha a Arena e o MDB, né? A Arena, que era o partido de oficial, direita, e o MDB, que era a oposição consentida. Né?
Até hoje, né? Faz às vezes. Apesar que hoje em dia não faz mais oposição. O PMDB hoje é 2 partidos de 1, ou 3, ou 4. A gente nunca sabe muito bem que é o MDB. Verdade. Mas hoje as pessoas acompanham mais política. Né? Tem muita gente que reclama dos efeitos. Eu estava te ouvindo falar ali, você falou, quem quiser pode me criticar. Porque eu tenho certeza que você sofre com comentários, às vezes, dos pesados. Dos dois lados. Dos dois lados. Se eu falo alguma coisa, o povo do PT me desce, diz que eu sou a direita. Se eu falo do Bolsonaro, que eu falo também, dizem que eu sou petista, mas isso vermelha, é um bom sinal, esquerda. É um sinal que você está está apoiando os dois lados, é um bom sinal. E hoje, isso nas redes sociais, você vê claramente que as pessoas brigam por política, e até na família, às vezes o almoço de domingo acaba mal, porque o tio que é bolsonarista não gosta do sobrinho, e o sobrinho que é, enfim. Normal. Nas eleições o nosso grupo família acabou. Então, tá vendo? Não teve como. Mas você sabe que tem um lado muito positivo no estudo, que as pessoas estão discutindo mais sobre o país. Eu acho que quando um grupo controla o outro, é bom, faz bem. Aí a alternância de poder, né, os partidos às vezes estão numa situação, numa posição, e depois isso muda. E aquele que ficou de fora fiscaliza aquele que ficou de dentro. Isso é bom, é uma democracia saudável. No mundo inteiro acontece isso. O que não pode daí é partir para a violência, né? Descambar para a violência, para a agressão física. Mas enquanto as discussões estiverem no nível das preferências políticas, naquilo que as pessoas acham que é melhor ou pior para o país, for adotada determinada linha, eu acho que isso é saudável para a democracia. Mas é bom, o debate é sempre saudável, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. E agora? Agora você me disse que é a direita. Como é que está o teu posicionamento com relação à presidência da República, deputado? Eu vou perguntar de tudo aqui. Com certeza. Faz parte. Você sabe, eu votei no Bolsonaro. Eu declarei meu voto no Bolsonaro. Acho que o governo, embora longe de ser perfeito, não dá para dizer que foi um governo ruim. Eu acho que a gente teve alguns avanços importantes. Né? Por exemplo? Eu acho que, por exemplo, no campo do Ministério da Infraestrutura, apesar de que aqui no Paraná eu não ter gostado muito do jeito como o governo federal tratou a questão, mas a gente vê que no resto do país tem havido concessão de aeroporto, concessão de porto, a construção de rodovia. Eu acho que isso a questão do pedágio aqui vai ser complicada. Eu acho que isso é bem para o país. Eu não vejo não é possível falar que nesse governo houve um esquema central de corrupção. Né? Eu acho que isso não aconteceu realmente. Não vou dizer que não houve corrupção num país como o Brasil. Eventualmente houve algum servidor corrupto, mas eu não vejo isso como algo que foi sistemático, como aconteceu em governos passados, por exemplo. Então, acho que, no balanço geral, a gente não pode dizer que foi um governo ruim. Agora, tem várias outras coisas que eu mudaria. Acho realmente que regredimos no combate à corrupção. Infelizmente, essa adesão a alguns partidos de centro para governar não faz bem para o Brasil. Né? Não é a primeira vez que isso acontece, mas não faz bem para o Brasil. Enfim, eu diria que foi um governo ok, no balanço geral. No combate à corrupção, que foi uma das tuas até bandeiras de luta, deputado, Sim. O senhor disse que não foi muito bem. O senhor hoje apoiaria outro candidato? Olha, ainda não sabe. Não, eu pessoalmente, Luciana, eu gosto do Sérgio Moro, por exemplo. Foi o que eu imaginei pelo seu discurso. Gosto do Sérgio Moro, eu acho que ele é um cara preparado, acho que é um cara trabalhador. Evidentemente cometeu alguns erros nessa caminhada. Né? Acho que a maneira como saiu do governo não foi legal. Né? Acho que não precisava. Mas o meu voto nele hoje seria, meu voto para presidente hoje seria no Sérgio Moro. No Sérgio Moro. Agora, se houver um segundo turno, seja do Moro, seja do Bolsonaro, outro candidato à direita contra algum candidato à esquerda, em especial Lula, eu não tenho nem dúvida de que estarei com aqueles que estiverem à direita, seja o Sérgio Moro, seja o Bolsonaro, outro candidato. O senhor falou sobre os votos aqui na Grande Curitiba, principalmente em Curitiba, na Sim. capital. Isso se deve também, possivelmente, ao seu trabalho no próprio Tribunal de Contas. Com certeza. Como é que foi exatamente esse trabalho com relação às empresas de pedágio? Esse foi o último grande trabalho que eu fiz no tribunal, o trabalho mais relevante que eu fiz nos últimos meses do tribunal. Em 2011, a gente montou Junto com a CPI do pedágio.
Aqui a CPI foi depois, né? A CPI foi da Assembleia e eu participei como alguém que foi chamado para falar. Eu lembro ali no Tribunal de Contas, naquela época, tinha um menino chamado Alexandre. Alexandre, que fazia amigo meu. Xande, amigo meu também. Alexandre. E eu pegava muita informação, Alexandre aliás, Antônio dos ali, Santos. né? Porque eu trabalhava na CPI do pedágio. Legal. Isso foi a CPI, se eu não me engano, foi em 2013, a CPI que eu participei como convidado. Eu não sei se convidado ou intimado, não me lembro. Mas nesse trabalho em 2011, que o Alexandre também integrava, a gente montou uma equipe de advogados, economistas, administradores e ficamos 6 meses levantando tudo sobre o pedágio. A gente foi no DR, a gente tinha uma salinha lá, analisava a documentação, era um monte de papel, porque nada era digital ainda. Visitava trecho de obra, falava com o senhor e a gente chegou num valor relacionado a um dos 6 lotes de concessão só, que era o lote operado pela empresa Eco Cataratas na 277, aqui de Curitiba a Foz do Iguaçu. E a gente chegou num valor que favorecia a empresa de cerca de 300 milhões de reais até 2010, de 97 a 2010. E nós apontamos isso no relatório. A hora que o trabalho terminou, parou. Ali foi uma grande frustração para mim, porque depois de todo esse trabalho, desse grande esforço... E que não é fácil, né? Você não fazer era, todos os levantamentos. Não, e é um trabalho relevante, um assunto que prejudicava demais o paranaense. O paranaense pagava muito além do que devia e não via a obra na pista. E as pessoas continuavam morrendo em acidentes de pista simples, sem segurança, sem a duplicação, sem o viaduto que tinha saído no prazo e não saiu. Eu acho que o pedágio, Luciana, foi a grande mácula na vida pública do Paraná nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma. Corrupção, dá para dizer que houve corrupção? Com certeza, nesse período? Isso, muito tempo depois, a Operação Lava Jato demonstrou porque que o contrato era tão desequilibrado. Não era algo impossível fazer as contas que a gente fez. Certamente, os funcionários que trabalhavam diretamente com o pedágio sabiam que a situação estava desequilibrada, que ela favorecia as empresas. Mas na hora de dar a canetada, na hora de alguém decidir obrigar a empresa a baixar a tarifa ou fazer a obra, isso não acontecia. Por quê? Porque quem devia fazer isso estava recebendo dinheiro para ficar quieto. A Operação Lava Jato demonstrou isso. Né? Os empresários que comandavam as empresas concessionárias confessaram que pagavam propina para pessoas ligadas ao Estado fingir que não estavam vendo o que estava acontecendo. E aí a Operação Lava Jato, de certa forma, comprovou aquilo que a gente tinha dito lá atrás. Isso fez com que você ficasse menos decepcionado, digamos assim? Eu fiquei muito feliz com a Operação Lava Jato. Aliás, eu acho uma hipocrisia danada quando pessoas, muitas vezes políticas também, criticam a Operação Lava Jato aqui no Paraná. Especialmente quando falam de pedágio. Né? Criticam, por exemplo, os acordos de leniência que foram feitos com as empresas. Falam que o valor foi muito baixo, que devia ser valor mais alto. Eu até acho que o valor podia ser mais alto. Agora, se alguém fez algo em relação a colocar as coisas em ordem, punir gente que agiu mal, foi a Operação Lava Jato, sem dúvida alguma. A Operação Lava Jato fez um trabalho brilhante nesse ponto de vista, que era expor e comprovar que houve corrupção nos pedágios. Uma coisa também é falar, outra coisa é você ter uma confissão de alguém assinada dizendo que pagou propina ou recebeu propina. E a Operação Lava Jato conseguiu fazer isso e passou a limpo esse assunto tão importante para os paranaenses. Difícil, né? Porque a Lava Jato tem sido criticada aos montes. Sim. Mas realmente, nesse caso específico, a gente não pode realmente falar absolutamente nada. Aliás, diretores sendo presos. Aliás, muita gente respondendo até hoje. Isso. Bom, deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque me chamou bastante a atenção a questão da Câmara Municipal de Curitiba. Você já era advogado naquela época do Derosso? Não fui advogado do Derosso. Acho que não advogado do Derosso, mas você já era advogado naquela época? Eu advogava. Já advogava. Como funcionário do Tribunal de Contas, você não pode advogar em determinados campos. Né? Você tem alguns impedimentos. Agora, você pode advogar em outros assuntos, por exemplo, direito de família, direito de propriedade, isso não teria nenhum problema. Tá, e como é que foi essa história? Você começou a analisar os contratos? Gente, para quem não lembra, a Câmara Municipal de Curitiba teve lá atrás um problema sério com relação aos contratos de publicidade. Aliás, até hoje, os vereadores até são impedidos de fazer contrato com agências por conta do bafafá que era aquela época. Eu lembro que o Algaci Túlio me deu uma entrevista e acabou falando tudo que não devia no ar. Eu estava na Band News na época. Esse era um esquema antigo lá na Câmara de Curitiba.
em que se pagava um valor de 30 milhões de reais, mais ou menos, se pagou um valor de 30 milhões de reais durante um período de 5 anos, se não me engano, para agências de publicidade prestarem supostos serviços à Câmara de Curitiba, entre eles a confecção de um suposto jornal que teria uma circulação gigantesca na cidade e as pessoas receberiam de graça esse jornal em terminais de praça. O problema é o suposto jornal. A circulação dele naquele momento deveria ser 2 a 3 vezes maior do que a Gazeta do Povo, por exemplo, que era um jornal que, quando era impresso, circulava bastante em Curitiba. Mas ninguém tinha visto esse jornal. O jornalzinho praticamente não existia. E aí se demonstrou, isso foi um trabalho do Tribunal de Contas, se demonstrou que não tinha jornal nenhum. Na verdade, se pagava para essas agências, elas emitiam notas dizendo que o jornal estava sendo impresso, não estava sendo impresso coisa nenhuma. Né? Isso acabou levando a uma série de desdobramentos judiciais, da própria Câmara, houve mudança na administração da Câmara, e esse assunto, eu acredito que tenha sido resolvido pelas administrações posteriores da Câmara de Curitiba. O município teve uma economia, digamos assim, depois que foi revelado esse esquema, muito grande. Dá para dizer que com certeza até hoje, muitos municípios, inclusive estados, têm problemas seríssimos com agências de publicidade, né? Não sei se você chegou a ver mais algum contrato nesse sentido? Eu não me recordo, Luciana. Como todo contrato de prestação de serviço, ele é mais fácil de fraudar porque é difícil estimar o valor de um serviço. Né? É difícil também comprovar, às vezes, quanto tempo foi gasto naquele serviço. Então, se a pessoa estiver mal intencionada, ela tem algumas vantagens para fraudar a lei nesse tipo de contratação. Que é bem complicado. Aliás, por isso as auditorias, por isso o Tribunal de Contas, por isso o Ministério Público são fundamentais. Eu me lembro que nesse caso, Luciana, as fraudes eram grosseiras, sabe? Em 1 hora, analisando o processo de licitação, você via que era um processo absolutamente mal feito, cheio de vícios, com direcionamento. Que eu me lembro desse caso. O Edson Coelho, ele diz que está ligadinho, ele é do Cajuru, e ele diz o seguinte: pergunta para o deputado se ele conhece a história do Banestado. Ele deve estar se falando das contas CC5, da CC5, com certeza. Edson, das remessas legais. Substancialmente, viu, Edson? O caso Banestado, se eu não me engano, foi ali na virada da década de 90 para a década de 2000, não é isso? Foi no final do governo Roberto Requião. Né? Eu me lembro superficialmente, não tenho... Celso 3 era o procurador à época do Ministério Público Federal. Me lembro que algumas pessoas utilizavam umas contas do Banestado para encaminhar recursos para fora do Brasil, né? Isso configurava uma série de irregularidades. Agora eu não tenho profundo conhecimento sobre isso, não. Tem muita gente aqui participando, mas daqui a pouquinho eu vou ler algumas participações. Deixa eu te perguntar, como vereador, o que você considera emblemático do seu trabalho como vereador? Olha, em Maringá, por exemplo, eu fui o autor do texto da lei. Eu não fui o autor do projeto de lei, porque é uma matéria que tinha que vir do Executivo, mas o texto da lei quem escreveu fui eu, que regulamentou a entrada dos aplicativos de transporte na cidade de Maringá. Eles já operavam na cidade, mas os motoristas eles estavam com muito receio, tinham risco de fiscalização, e a gente editou uma lei. Aqui em Curitiba apanhavam dos taxistas, era terrível. E Maringá, Luciana, se não me falha a memória, foi a primeira cidade do Brasil a ter uma lei sobre o assunto. Curitiba editou um decreto no mesmo momento que a gente estava disciplinando esse assunto por lei. A gente deu mais garantia a essa atividade em Maringá, e até hoje eu sou reconhecido lá por motoristas de aplicativo por conta disso. Outra coisa muito interessante que nós fizemos, várias leis de nossa iniciativa, dando maior transparência à divulgação de informações por parte do poder público. E a gente fiscalizava muito, viu, Luciana? Muito. Diversas ações fiscalizatórias em vários contratos. Eu tenho absoluta convicção de que a nossa atuação ela fez com que o poder público quem que era o prefeito? Deixasse de fazer algumas coisas. O prefeito é o prefeito atual. Atual. Foi ele, chama Ulisses Maia. A gente tem certeza que a nossa atuação fez com que se deixasse de fazer muitas coisas erradas que poderiam ter sido feitas. Foi um momento, foram 2 anos bem agitados nós como vereador da cidade de Maringá. Ulisses Maia era do PDT, hoje não é mais, é irmão do Ricardo Maia, que recentemente esteve aqui na Rádio e TV Tamandaré, para quem se lembra,
como foi. Você fiscalizava, mas a fiscalização chegou a dar algum tipo de problema para o executivo, algum processo, alguma coisa? Diversos, eu diria. Né? E por incrível que pareça, quem auxiliou bastante nessa atuação foi o Tribunal de Contas. Houve vários processos em que o Tribunal de Contas mandou serem refeitos alguns atos praticados pela administração municipal. Isso foi bem interessante. Tribunal de Contas, olha só. Né? Participando é por isso que a gente não pode generalizar sempre as críticas. Né? Há pessoas sérias e eventualmente, que bom, né? O tribunal age corretamente. O Eduardo Roberto Garzuz, ele é aqui do Monte Santo, ele diz boa sorte ao programa, Luciano, um abraço na escuta. O Homero, eu tive o privilégio de participar com ele e com o deputado Paulo Eduardo Martins do projeto 1822? 1822. Que projeto é esse? Um abraço para o Eduardo. Esse projeto a gente organizou no final do ano passado, eu e o deputado Paulo Martins, além de tudo amigo meu. Era um projeto de comentarista com a gente lá na Valeu. Era um projeto de, eu não diria formação política, mas política. Mais de 100 jovens do Paraná, em novembro e dezembro últimos, em que a gente convidou pessoas para debater problemas do Brasil. Então eu falei, por exemplo, na semana, depois o Paulo falou, nós tivemos o economista da UERJ, o Biratã Iório, também falando sobre economia, vários grandes nomes eu acho que do pensamento político brasileiro puderam colaborar com a gente nesse curso. E aí as pessoas se inscreviam, era gratuito, elas acompanhavam essa, digamos assim, aula de 1 hora e meia, e depois a gente respondia perguntas. Foi muito legal. Quando foi isso? Novembro e dezembro passado. Bacana. O Elton, que foi aqui nosso design gráfico, está participando com a gente, também o pessoal, os empresários da cidade em peso. Grande abraço a todos. Eu quero te perguntar, na Assembleia Legislativa, como é que está sendo essa peregrinação ali na Assembleia Legislativa? Está esbarrando em algum problema ou não? Olha, Luciana, tem sido melhor do que eu imaginava. É mesmo? Em que sentido melhor? Quando eu me elegi, eu tinha a convicção de que eu poderia fazer muito na fiscalização, mas que teria dificuldades para aprovar projeto de lei. E isso não tem acontecido. A gente aprovou projetos de leis muito irrelevantes para o Estado do Paraná. Inclusive um que entrou em vigor na semana passada, teve bastante destaque, que obriga o Detran a publicar o histórico de veículos, em especial a quilometragem do veículo na data da última transferência no Detran, o que dá mais garantia e segurança na hora da compra. A gente aprovou um projeto muito legal também, que obriga todas as empresas prestadoras de serviços delegados aqui no Estado, delegados pelo Poder Público, como empresas de pedágio, empresas de ônibus intermunicipal, a Compagás, a Cenepar, a publicar o passo a passo da tarifa que elas cobram das pessoas. Porque quando a gente chegou na Assembleia, eu coloquei a nossa equipe para trabalhar, falei, vamos rever todas essas contas essas tarifas que são cobradas no Paraná. E a gente teve dificuldade para fazer isso, porque as fórmulas são muito grandes, as informações não estão todas disponíveis, então a gente teve a ideia de fazer esse projeto que obriga essas empresas a colocar no seu site o passo a passo do cálculo da tarifa. Né? E isso a gente conseguiu aprovar, foi muito legal. Aprovamos uma outra lei que obriga a publicar com minúcias o salário de todos os servidores do Estado, inclusive daqueles conselheiros de empresas estatais que recebem uma bolada para participar às vezes de uma reunião por mês, né? Indicados politicamente normalmente, também foi aprovada essa lei. Então, nesse assunto foi muito legal, foi uma surpresa boa. E na parte da fiscalização, a gente trabalha muito, nossa equipe trabalha muito. Eu convido quem quiser a entrar no nosso site, homeromarques.com.br, e vai ter um monte de ferramentas que a gente disponibiliza para as pessoas poderem elas mesmas fazerem a fiscalização. Por exemplo, no Tribunal de Contas, que é o lugar em que eu trabalhei, a gente montou uma ferramenta chamada Observatório Tribunal de Contas. Toda semana, Luciana, a gente tem um assessor nosso que acompanha a sessão do Pleno Tribunal de Contas, e a cada processo ele indica lá no site qual é o número, qual é o município ou órgão estadual interessado, como é que o conselheiro decidiu e se ele seguiu ou não o trabalho do servidor técnico lá dentro. E aí você consegue saber
qual conselheiro segue mais a unidade técnica, qual conselheiro segue menos a unidade técnica, como é que eles trabalham ou não. Isso faz com que eles se sintam vigiados e já ajuda bastante a melhorar o trabalho lá dentro. A gente tem outras ferramentas, por exemplo... Eles não ficaram incomodados? Fico incomodado, fico incomodado. Eu tive até uma discussão pública com um dos conselheiros lá que me acusou de ter saído do tribunal para fazer política. Em resposta a isso, que todo mundo conhecia ele, sabia quem ele era, sabia quem era eu, e que eu não podia ter o dom da adivinhação de sair do Tribunal de Contas um ano antes de ser filmado numa reportagem na rua de Curitiba, né? Mas enfim, outra ferramenta legal... E ainda falando do próprio Tribunal de Contas. Falando do Tribunal de Contas. Outra ferramenta legal é o Observatório Fiscal dos Municípios. A gente indica ali no nosso site a evolução das finanças de todos os 399 municípios do Paraná. A gente fez isso para o ano de 2019, para o ano de 2020 e agora, quando eles acabarem de publicar os demonstrativos relacionados a 2021, a gente vai fazer também. Isso permite com que as pessoas analisem como é que estão evoluindo as finanças dos municípios. E, invariavelmente, Luciana, durante a pandemia, os municípios melhoraram as suas finanças. E isso ajudou a gente, por exemplo, quando foi votar lá... Como assim melhoraram? Principalmente por um motivo. Os repasses feitos pelo governo federal para fazer frente à pandemia foram superiores ao que os municípios acabaram gastando. Então eles fizeram um estoque, fizeram uma caixinha. Em alguns municípios, muito dinheiro. Maringá e Londrina, por exemplo, sobrou mais de 100 milhões de reais. Um valor extraordinário para o orçamento de uma cidade desse porte. Isso que havia facilidade até para se gastar recursos exatamente. Da pandemia. E, por exemplo, isso levou a gente a votar contra todo e qualquer pedido de prorrogação da calamidade pública que os municípios e o Estado fez, inclusive, no ano passado. Né? Porque a gente comprovava que, olha, não tem calamidade nenhuma. A Covid existe de fato, né? É uma doença séria. Agora, financeiramente, os entes melhoraram suas finanças. Aí tem ferramenta para acompanhar a obra no pedágio. Os pedágios terminaram, mas tem muita obra que foi para trás. A gente segue acompanhando. A gente tem ferramenta para acompanhar as obras que estão previstas no próximo contrato, que vai ser assinado, a gente espera, né, esse ano de 2022. Eu convido as pessoas a acompanharem. A gente fica muito em cima de conta de gás, da Compagás, conta de água da Sanepar. A gente fiscaliza o Ministério Público, o Tribunal de Justiça. É até meio complicado fazer isso, porque você imagina que a gente mexe com o próprio Tribunal de Contas fiscaliza a Assembleia Legislativa. Fiscaliza. Pode acontecer um revés aí, deputado? Pode. Você sabe que eu fui candidato a prefeito de Maringá em 2020. Eu fiquei em segundo lugar. Mas eu tinha medo, caso fosse eleito, a revanche. Eu tinha medo da revanche. que o pessoal do Tribunal de Contas ia mandar lá uns 50 funcionários ficar em cima da prefeitura 2 meses para ver se encontrava alguma coisa errada. Mas é bom, é sempre bom ter alguém fiscalizando. Para a população é bom. Eu uma vez ouvi de uma pessoa, de um político, não vou falar o nome dele, eu gosto dele, acho sério. Que ele eu fiquei curioso para saber quem era o conselheiro, agora você vai me deixar curioso para saber quem é o político. Eu vou deixar curioso. Ele falou o seguinte, Homero, a missão é sempre mais importante que o missionário. Eu acho que eu levei meio ao pé da letra isso, porque eu me exponho muito. Né? Eu tenho um jeito muito contundente de manifestar, de falar o que eu penso, de apontar o que está errado. Muita gente não gosta da forma quando isso acontece, né? Mas eu acho que o resultado faz muito bem. É aquele negócio que eu falei para você, de um grupo controlar o outro. Uma democracia vibrante, quando um grupo aponta o que o outro está fazendo de errado, isso ajuda a sociedade. Né? Evita os excessos, faz com que o outro grupo, quando está fazendo uma coisa errada, não faça. É isso que eu acredito. Eu quero te perguntar, ainda nessa mesma linha, Sim. Te perguntar com relação à Assembleia Legislativa. Você disse que quando você entrou, você tinha muito medo com relação aos projetos que não fossem aprovados. Por quê? Porque... Algum problema com o Ratinho Júnior? Não com o Ratinho não. Eu imaginava ter problema com os deputados. Né? Acho que seria... Perseguição interna. Eu acho que sim. Em Maringá, especialmente, eu sofri com isso. Né? Vereadores com quem eu me dava bem, fora da sessão, mas dentro da sessão tinha outro comportamento, porque eu, afinal de contas eu fazia oposição ao prefeito, eles não faziam oposição ao prefeito. E na Assembleia eu achei que eu poderia ter algum tipo de dificuldade com isso. E não aconteceu. Né? Tenho um relacionamento bom, às vezes ótimo, com a maior parte dos deputados. Né? Evidentemente não pensamos da mesma forma.
Mas a gente tem tido apoio dos deputados, o governador sancionou todos esses projetos de lei que eu mencionei para vocês. Então eu sou grato a essa colaboração que eu tenho tido lá na Assembleia. A Sandra Souza, que é de Guarulhos, São Paulo, Sim. ela diz que no Brasil não há justiça. Fazem tudo embaixo dos panos e tudo termina em pizza. Os poderosos ficam cada vez mais ricos. O senhor concorda? Em boa parte, ela tem razão. Em qual parte? Ela não tem razão. Eu acho, por exemplo, eu gosto da Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato ela deu para o brasileiro, em muitos anos, depois de muito tempo, uma sensação de que pela primeira vez a gente estava mandando poderoso para a cadeia. E de fato isso aconteceu. Poderoso na política e poderoso na economia. Isso de fato aconteceu. Odebrecht, o senhor está falando eu tô sobre falando de ex-presidente. Exatamente, gente que tinha culpa no cartório, por exemplo, como ex-presidente Lula. Metade dos meus ouvintes vai te xingar, sabe? Não tem problema. Faz parte. Mas o Lula foi preso justamente. Não, mas eu falo aqui sempre que eu acho também que houve muita corrupção no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Preso justamente. Não era um governo extremamente corrupto de forma sistemática. Né? Então ela deu fim a essa sensação de impunidade, que agora voltou. Infelizmente voltou e não é o PT que está no poder. Também vou admitir isso. Né? Quem está fazendo... Quando você chega para dizer para a imprensa que vai acabar com a investigação da Lava Jato e tudo mais, porque não existe corrupção no Brasil, você está dando uma frase, é um absurdo, é evidente. Algo que realmente a gente sabe que não é verdade. É evidente que nos últimos anos o sistema se reorganizou e reagiu. Né? O sistema reagiu no Congresso Nacional, aprovando lei que dificulta o combate à corrupção, enfraquecendo ferramentas à disposição do Ministério Público para combater a corrupção. De certa forma, o sistema está se vingando agora no Brasil, como aconteceu em outros países. Né? Aconteceu lá na Itália, quando teve aquela Operação Mãos Limpas, e depois teve uma reação grande por parte do sistema. Eu acho que hoje, por exemplo, o Brasil, no campo da impunidade, está pior do que estava 5 anos atrás, por exemplo. Infelizmente. O Sandro Miguel Mendes, ele é atualmente diretor ali na Secretaria de Administração de Almirante Tamandaré. Ele diz o seguinte: como vice-presidente do PROS em Tamandaré, manda um abraço ao deputado. Grande abraço, Como é que está o PROS? Olha, a organização do partido. Foi um partido que eu não posso reclamar, aliás, tenho que agradecer aqui no sempre me deu liberdade para trabalhar. É uma produção possivelmente puxado, isso nunca aconteceu comigo, sempre fui tratado com muito respeito pelo partido, pelo seu presidente, que é o Toninho Vantir, aqui no estado do Paraná. Deputado também. Deputado federal. Nós temos uma bancada na Assembleia de 3 deputados, eu, o Soldado Fruit, que é de Foz do Iguaçu, e o Boca Aberta Júnior, que é de Londrina, com os quais me dou muito bem, dos quais gosto, acho que são pessoas sérias, são deputados combatentes. Né? Eu agradeço o PROS por esse tempo que eu tenho estado no partido. Eu tenho aqui um áudio, eu não sei exatamente o que diz o áudio, mas eu tenho certeza que não é assim tão complicado, porque é meu marido que mandou. Tá. É o então José Eduardo, ele Sim. é comentarista, ele gosta de fazer pergunta difícil, mas com certeza Sim. dá para o senhor responder muito bem. Primeiramente, gostaria de dar uma boa noite a todos da rádio e TV. Dar uma boa noite em especial para e dar uma boa noite mais que especial. Boa noite mais ou menos. Calma aí que tá com eco, deixa eu voltar para tirar o eco aí no fundo. Só um pouquinho, José Eduardo. Você já vai falar, meu amor, só um pouquinho. Vamos lá. Agora sim. Boa noite, amor. De Maringá, eu tenho um amigo ali, tenho o Grilo, o Miguel Grilo, um grande amigo meu. Eu também tenho amigos ali da SKM, o pessoal os proprietários da SKM ali, que a SKM eu trabalhei para ela em Vaiporã, uma época muito antiga. Nossa, se eu for lembrar agora vai faltar.
banalização muito grande em relação a você é de direita, você é contra o comunismo, é contra isso, contra aquilo, e você é de esquerda, você libera tudo isso. Mas a gente sabe que na realidade não é mais uma questão daqueles porque banaliza demais. Às vezes você é isso, aquilo, você liberar. Isso, tá? E uma outra coisa, como que o senhor vê hoje em dia o que o governo colocou e o que o governo coloca, ou se poderia colocar mais em torno das pessoas mais carentes? O senhor não acha que às vezes é feito coisas assim meio que só para correr atrás? Que não faz mesmo o que o povo necessita, manda o povo ir para a fila, ficar ali, dinheiro, muitas pessoas beneficiados. Como que o senhor vê para melhorar isso para as pessoas carentes que moram em... Tá bom? Seja sempre bem-vindo. Boa noite a todos, tá? Uma boa noite especial para minha querida esposa Luciana Pombo. Um abraço. José. Muito obrigado pelas palavras. Olha, toda a classificação do que é direita e esquerda, ela é arbitrária, né? Não tem uma fórmula inequívoca para definir o que é direita e esquerda. Isso depende muito do ponto de vista de quem está definindo. Eu gosto muito de uma definição, Luciano, do Olavo de Carvalho. Né? Mas também uma definição arbitrária, porque afinal de contas ele também se considerava uma pessoa de direita. Ele dizia o seguinte: ser de direita é dar pequenos passos a partir de experiências que deram certo no passado. E ser de esquerda é tentar fazer grandes modificações a partir de um futuro utópico. Né? A pessoa de direita, digamos assim, ela vai com mais calma. Até por isso que muitas vezes é chamada de conservador, em oposição ao progressista. Né? Ela vai com mais calma, ela vê o que deu certo no passado, tenta conservar aquilo que deu certo e vai tentando aprimorar aquilo que não está bom. A pessoa de esquerda, ela muitas vezes ela desconsidera e busca um ideal de forma rápida. E às vezes o resultado é o oposto do que se busca. Né? É uma definição arbitrária. Né? A gente pode fazer uma definição mais amigável, digamos assim, no seguinte sentido: no campo de vista econômico, a pessoa de direita é aquela que busca um Estado menor, mais enxuto, que as pessoas possam ter mais liberdade para conduzir a sua vida econômica. E a pessoa de esquerda busca um Estado maior, que busque corrigir desigualdade social, né? que atue para diminuir a desigualdade social. Isso no campo de vista econômico. No campo de vista moral, aí já é uma discussão maior ainda. Né? A gente vai começar a falar de aborto. Então, enfim, essa é a definição que eu costumo levar de direita e esquerda. A outra pergunta dele foi sobre programas assistenciais. Exato. Né? Programas sociais. Veja, tem tudo a ver com o que a gente falou aqui. Né? A pessoa de direita, ela busca um Estado mais enxuto, que tire menos dinheiro das pessoas na forma de tributos, para que elas mesmas, com o dinheiro que elas ganharam por conta própria, elas possam tocar suas vidas. Né? O discurso mais esquerda, não. O discurso de esquerda é um discurso que prega mais tributação, especialmente dos mais ricos, para pegar esse dinheiro e distribuir aos mais pobres. Eu sou a favor de um Estado que seja mais enxuto. Né? Eu acho que as pessoas entendem mais sobre o seu próprio interesse do que o Estado. Você fazer com que a pessoa trabalhe, cobre tributo dela, mande para um burocrata lá em Brasília ou em Curitiba para ela decidir o que é bom ou não para a pessoa, no meu ponto de vista é ruim. Agora, nós estamos num país pobre, numa sociedade pobre, né? Em que a gente não pode abrir mão de medidas que sejam provisórias. O que não dá é que essas medidas provisórias acabem sendo feitas para durar para sempre, como a gente tem visto no Brasil. O ideal é que programas assistenciais fossem provisórios até que as pessoas pudessem a condição. Como, por exemplo, o seguro-desemprego. Por exemplo, você recebe por um exatamente, período. Você recebe por um período, a partir daquele período você deixa de receber. Mas isso não acontece porque, na verdade, é usado muitas vezes como troca de voto. Sem dúvida.
Por qualquer um que seja, pela direita e pela esquerda. Sem dúvida, é muito eficiente. Veja o que aconteceu na pandemia. Na pandemia nós tivemos um momento em que o Estado assumiu um protagonismo que não tinha, né? Então você recebia o auxílio emergencial, recebia um cupom para comprar alimentação. E isso foi muito bom para quem estava dando isso, né? O índice de reeleição de prefeitos foi extraordinário. Os governadores tiveram popularidade muito aumentada também durante a crise. Só o presidente que não teve popularidade aumentada pela forma como ele lidou com a crise. Porque agiu de uma forma equivocada. Não até, sei se é o marketing ou se é ele, mas até completamente equivocado. Algumas coisas que ele falava sobre a necessidade, por exemplo, de economia, que a conta ia chegar, eu concordo, só que a forma de falar isso foi muito incorreta. Foi insensível. Muita gente morrendo, né? Todo mundo. Eu perdi uma tia muito querida. É difícil quem não perdeu alguém. Todo mundo. São centenas de milhares de mortes. E nesse momento se esperava pelo menos uma postura, digamos assim, respeitosa, né? Que infelizmente não aconteceu. Bom, são 7h30 e 7h30, nós estamos conversando aqui na Rádio e TV Tamandaré com o deputado estadual Homero Marchesi. Bom, deputado, a gente já conversou bastante coisa, falta meia hora, ainda dá para conversar um pouquinho mais, mas deixa eu perguntar para o senhor com relação ao futuro político. Reeleição? Muito provavelmente. Existe uma pequena chance de a gente ser candidato a deputado federal, mas muito provavelmente deputado estadual. E por que não vai? Acha que não é hora ainda? Eu acho que a gente tem feito um bom trabalho no Estado, né? Esse primeiro mandato foi um mandato de muito aprendizado. Eu acho que num segundo mandato a gente poderia fazer muito mais com o que a gente aprendeu. E acho que também pode não ser hora de dar um passo maior ainda. Mas as coisas podem mudar, vamos ver. Pelo discurso do senhor e pelo que a gente conversou até agora, o senhor atinge um público, digamos que mais intelectualmente falando, mais escolarizado, digamos assim. O senhor não atinge tanto o povão. Como fazer para não perder muito voto aí nesse período? O senhor acredita que vai conseguir atingir todo mundo? Olha, eu admiro muito o político que tem uma boa linguagem, você falou do boca aberta, né? Eu admiro muito. Ele consegue mais. Tem uma linguagem mais acessível, assim, algo que eu acho bacana, inclusivo, tal. O meu eleitorado, eu não vou dividir ele por classe econômica, mas eu vou dividir o seguinte: é um eleitor que não vota, não vende voto. O meu eleitorado não vende voto. Ele precisa ser convencido de que ele tem que votar em determinado candidato. Então é o eleitor mais difícil de conseguir, né? Mas é o eleitor mais barato de conseguir, no sentido de que você não precisa comprar o voto, você só precisa demonstrar trabalho e esforço que ele vota em você. Eu gosto do meu eleitor bastante por conta disso, né? Porque é um eleitor que me desafia e não vende o voto. Só quero fazer um parênteses aqui para quem está me ouvindo e é de esquerda. Sim. Você, imagine que no pessoal assim que você gosta de votar, você que vota no Tadeu Venere, é esse perfil na esquerda. É aquele cara que consegue realmente o voto da pessoa que tem mais, que não vende o voto, que tem mais discernimento, digamos assim. Como político, eu quero sempre ampliar a base de votação, né? E a gente espera poder fazer isso. Para ampliar a base de votação, você tem investido no quê? É rede social mesmo, outras coisas? O que você está fazendo diferente do O nosso marketing é principalmente rede social. Eu acho que hoje é a principal ferramenta de comunicação. É simples, é gratuito, qualquer um pode acessar o que você pensa, o que você está produzindo. A gente usa bastante website, Instagram, Facebook. A gente tem linhas de transmissão no WhatsApp para aqueles que querem receber notícias sobre o nosso mandato. Isso vocês têm feito constantemente. Na Assembleia Legislativa, quais são os projetos que o senhor ainda está pensando em apresentar? Olha, e em termos de fiscalização, eu vou perguntar daqui a pouquinho, você é aliado ao Ratinho, mas eu quero saber se fiscaliza também o Ratinho. A gente fiscaliza. Vamos começar pela segunda. Tá. Né?
eu apoio o governo, mas eu tenho uma independência muito grande na hora de votar e na fiscalização. É algo que eu não abro mão. Eu não tenho nenhum cargo em comissão na administração do Estado. Ah, não tem? Zero, Nunca nenhum. vi isso. Nenhum. Gente, vereadora aqui de Almirante Tamandaré, já pensou se o Gerson não te der nenhum cargo em comissão? Quero ver se você continua sendo não indico vereador de porque situação. Eu não quero chegar numa situação em que a pessoa vai me falar, você vota isso, não, eu tiro o fulano de tal, que se você indicou lá, eu não quero atrapalhar a vida do cara. Não indico ninguém. Se apoia o governo é porque eu acho que está fazendo um trabalho bom. É basicamente isso. Quando não estiver fazendo um trabalho bom, ou apresentar um projeto que é ruim, eu voto contra, como já fiz diversas vezes. Por exemplo, me conta um que você votou contra. Do governo do Estado, deixa eu puxar aqui. A própria É o caso da Sanepar agora. do qual? Você votou contra a questão das máquinas. Ah, perfeito, desculpa. A gente está até com bastante assunto sobre isso. O governo do Estado recentemente mandou uma lei estadual para regulamentar o chamado Marco Regulatório do Saneamento no Brasil. Em 2020, o Congresso Nacional aprovou uma lei que, para aumentar o investimento em água e esgoto no Brasil, quis livrar os municípios das estatais de saneamento. Praticamente todo o estado do Brasil tem uma estatal de saneamento, o Paraná não é diferente, tem a Sanepar. O problema é que os estados, e o Paraná não foi diferente, sob o pretexto de regulamentar essa lei, acabou tentando deturpar o objetivo dessa lei. E a gente falou isso várias vezes. Então, o governo do Estado mandou um projeto de lei para a Assembleia, estabelecendo 3 grandes regiões de saneamento no Paraná e obrigando todos os municípios do Paraná a entrar em uma delas. Então você tem 3 micro-regiões com mais de 100 municípios em cada uma delas e que na prática, cada uma delas é controlada pelo Estado do Paraná, que tem o poder, na prática, de decidir sobre a contratação de água e esgoto naquela região. Ou seja, no final das contas, vão beneficiar a Sanepar. Então, dos 54 deputados, se não me engano, só eu votei contra essa lei. Votei contra a lei e fiz mais do que isso. Não fui só votei contra para fazer discurso, não. A gente entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, que está sendo julgada pelo Tribunal de Justiça, para tentar derrubar a lei nessa parte. A gente quer que cada município possa ter autonomia para decidir se contrata a Sanepar, se contrata outra empresa que ofereça um serviço melhor e com tarifa mais barata, ou se monta uma autarquia para prestar esse serviço. Outra votação que eu sempre faço contra o Estado... Isso acabaria, por exemplo, com os municípios que têm essa outra autarquia? Não, essa lei ressalva pelo menos isso. No Paraná, você tem cerca de 50 municípios que prestam por conta própria. Paranaguá, por exemplo. Sarandi é um caso clássico. Eu não sei como é a situação aqui em Almirante Tamandaré. Não sei se é Sanepar. Outro projeto que eu sempre voto invariavelmente... Aliás, dá muito problema. Voto contra o Estado é a prorrogação de calamidade, que o Estado tem feito desde janeiro do ano passado. Acho que foram 2 ou 3 prorrogações e por aquilo que eu disse para você, as finanças do Estado melhoraram, eu voto contra projeto de lei do Estado que fixe situação de calamidade pública. O pedágio, a gente teve uma briga grande contra o governo do Estado quando foi apresentado o modelo inicial, né? A gente se colocou contra a primeira proposta do Estado. E foram outros projetos de lei apresentados pelo Estado que não tiveram nosso voto. Puxando agora pela memória, eu consigo fazer. Tá, agora me fale da fiscalização. Fiscalização, por exemplo, na semana passada estava numa reunião com o presidente da Copel, com o presidente da Compagás. A Copel é uma das sócias majoritárias da Compagás, porque o Paraná está passando nesse momento por uma possibilidade de prorrogação do contrato de gás canalizado, que é o prestado pela Compagás. Foi outro ponto, aliás, que a gente teve, até agora, a gente tem chocado respeitosamente o governo do Estado. A gente não entrou com ação judicial nesse caso. Essa prorrogação do contrato do Estado com a Compagás, para oferecer gás canalizado para algumas residências, especialmente na região metropolitana, para as indústrias que utilizam muito gás, ela tem que interessar principalmente o cidadão paranaense, certo? Para ter um preço mais baixo do gás, que o preço hoje cobrado no Estado é muito alto. E o Estado quer prorrogar esse contrato agora em 2022, mas quer reduzir a conta do gás só em 2024. E eu nunca achei que isso foi certo. A gente fez até uma audiência pública no final do ano passado sobre isso, com representação da Compagás, por exemplo, do governo do Estado. E felizmente, isso muita gente não sabe e provavelmente não vai saber, esse trabalho tem dado grande resultado, Luciana.
A gente vai conseguir, eu tive o compromisso semana passada, né, na Copel da Compagás, que muito provavelmente a conta do gás vai ser reduzida ainda esse ano. Para as pessoas que estão ouvindo a gente, não é o gás de cozinha, tá? Não fiquem muito felizes. É o gás canalizado. É o gás que, por exemplo, prédios em Curitiba usam muito. Paga lá com pagar, condomínio. É o gás que quem usa muito, por exemplo, é o pessoal de Campo Largo, o pessoal de cerâmica. Para fazer cerâmica se gasta muito gás, né? Então é um trabalho que a gente deu muita força em fiscalização. Como é que você fiscaliza um caso como esse? Você pega a tarifa, que é uma fórmula gigantesca, e você começa a ver ponto a ponto se ela é correta ou não, se ela é justa ou não. O que faz o preço do gás? Tem uma parte do preço que é isso, uma parte que é aquilo, que a parte outra é outra. Está sendo corretamente cobrado? O cálculo está correto? Outro exemplo de fiscalização, conta de água, algo que a gente fica muito em cima da Sanepar. A gente, o Paraná, está tendo nos últimos anos, anualmente, reajustes acima da inflação na conta de água. Por quê? Tem uma série de motivos. Um deles, né, foi que no passado, a conta de água foi represada aqui, o preço foi contido, e um governo anterior que entrou falou que ia pagar toda essa diferença. Então, ano a ano até 2023, se eu não me engano, tem um percentual represado que vai garantir que a conta de água seja maior que a inflação no estado. Mas além desse problema, no meu ponto de vista, a gente sempre fala isso, algumas parcelas que estão sendo cobradas incorretamente. Por exemplo, Luciana, quando a Sanepar ela é condenada numa ação judicial, numa ação movida pelo Ministério Público por dano ambiental, sabe o que ela tem feito? Ela pega esse valor da multa que ela tem que pagar e joga na tarifa. Não é justo. É o melhor dos mundos. A empresa paga a multa e ainda joga na tarifa a diferença. Outro exemplo, a empresa, quando ela fecha um contrato com o município para prorrogar o contrato de água, o município normalmente começa a cobrar um valor na conta de água. O que faz a Sanepar? Joga indistintamente esse valor na conta da água. E acaba impactando o valor da tarifa. Então são todas essas questões que há anos a gente tem periodicamente oficiado do Ministério Público, oficiado da AGEPAR, que é a agência que fiscaliza a própria Sanepar, pedindo para que seja mudado. E com bom resultado, porque periodicamente tem a revisão dessa tarifa e algumas coisas que a gente apontou já têm sido mudadas. Só que as pessoas não sabem disso e muito provavelmente não vão ficar sabendo, porque a gente faz isso no silêncio. Mas é bom contar, né, deputado? É bom a gente falar. Mas graças a Deus tem programa como o teu, que a gente pode falar sem parar por uma hora. Então depois eu ainda vou baixar e vai virar podcast, então legal. as pessoas vão poder ouvir bastante. Sim. Deixa eu te perguntar então ainda, a gente estava falando sobre a questão da fiscalização e os projetos. Era a primeira pergunta que o senhor disse que ia chegar neles. Amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, na qual eu me integro, vai ser votada a constitucionalidade de um projeto que para mim é muito importante, que é o projeto que assumiu o número de 666, um número cabalístico, 2019, que é o projeto que disciplina a forma de seleção de conselheiro do Tribunal de Contas na Assembleia Legislativa. É verdade? O que fala esse projeto? Esse projeto é um projeto grande, um projeto que tem vários artigos. A gente não altera os critérios de escolha de conselheiro, porque isso está previsto na Constituição Federal. Eu, como deputado estadual, não posso fazer isso. Mas a gente estabelece o passo a passo da escolha do conselheiro, para dar mais transparência e publicidade para esse processo. Por exemplo, quando alguém se inscrever para a vaga, eu quero ser conselheiro do Tribunal de Contas, ou quando o governador indicar alguém, esse cara aqui é meu indicado para conselheiro do Tribunal de Contas, aprovem ele aí na Assembleia. Esse projeto de lei vai disciplinar desde o momento que chega a indicação, desde o momento que é feita a inscrição, até o momento da votação, como tem que ser feito. Ele obriga, por exemplo, a apresentar uma série de documentos, em especial certidões judiciais, para demonstrar que a pessoa é honesta, que ela não tem condenação judicial. Faz com que pessoas que sejam condenadas em segundo grau e não cumpram o requisito da ficha limpa não possam se inscrever. Obriga a participação da OAB, do Conselho de Contabilidade, do Conselho de Economia, do Conselho de Administração, no momento de sabatinar esse candidato, para saber se ele tem preparo para o cargo, se ele sabe o que ele vai fazer. As sabatinas são uma piada, né? O objetivo do projeto é não deixar que isso aconteça. Faz com que o voto, no caso dos indicados pela Assembleia, seja aberto. O deputado vai ter que indicar para quem ele votou, não como acontece hoje em dia, que é secreto. Ninguém sabe quem o deputado votou para conselheiro. Além de outras melhorias, para deixar o processo mais transparente. Por um lado é bom ser secreto, por outro não, né? Não é transparente, concordo com o senhor, mas pode evitar também uma pressão do executivo, né? Tem razão. Agora, o deputado que não quer sentir pressão está no cargo errado. Não pode. Ele tem que prestar conta para a população. Eu entendo o que você falou.
Muitas vezes o voto secreto alivia o deputado de não sofrer uma pressão. Ele pode, digamos assim, entre aspas, trair a pessoa que está chantageando ele, né? Mas eu acho que os benefícios são maiores do que os malefícios quando o voto é aberto e o eleitor está sabendo em quem o deputado dele está votando, inclusive para saber se ele está sujeito a sofrer chantagem ou não. Mas é complicado, né? Eu acho que o povo também, do outro lado, não tem muita essa noção do que acontece. Outra coisa legal desse projeto, Luciano, é que ele vai dar mais transparência ao processo de seleção. Eu acho que bom se entrasse mais gente que não fosse indicada, né? Você veja, com a participação do OAB... Eu só lembro do Fernando Guimarães. Tem algum outro conselheiro? O Fernando Guimarães e o Ivens Linhares, eles são servidores de carreira do tribunal, né? A Constituição obriga que parte dos conselheiros seja servidor de carreira. E eles são os dois conselheiros de carreira, né? Não por coincidência, são os dois melhores conselheiros do Tribunal de Contas hoje. Gosto muito do Fernando Guimarães, aliás. E aí, então, esse projeto, fazendo a sociedade civil participar, fazendo a OAB participar, fazendo o Conselho de Contabilidade, Economia e Administração participarem, vai mobilizar muito mais gente. Então, quando o Paraná for escolher um conselheiro do Tribunal de Contas, muito mais gente do que hoje vai saber o que está acontecendo, quem são os candidatos, o que está sendo perguntado, enfim. Até porque são eles que vão depois fiscalizar, né, os recursos todos. O poder é muito grande do Tribunal de Contas. É muito grande. O Tribunal de Contas pode mandar gestor devolver dinheiro, pode tornar gestor inelegível, pode suspender uma licitação, pode conceder ou não uma aposentadoria para um servidor público. Então, a capacidade de fazer bem ou mal é gigantesca. Se a gente tivesse tribunais de contas melhores, eu tenho dúvida nenhuma, Luciana, que a gente teria prefeituras melhores, a gente teria estados melhores e teria uma sociedade melhor. Teríamos um Estado mais transparente e mais honesto. Combate à corrupção, o que fazer, na sua opinião? Combate à corrupção basicamente significa responsabilizar quem faz coisa errada. Quando isso não acontece, o combate à corrupção fracassa. A impressão que eu tenho é que as pessoas têm certeza da impunidade muitas vezes, né? E fazem de qualquer jeito. Veja, aqui em Tamandaré, deputado, só para te contar, tem vídeo circulando, ano passado tinha vídeo circulando de vereador pegando, entre aspas, algum dinheiro escuso, porque até hoje ninguém explicou, enfiando dentro do bolso, paletó, até na cueca. E que fim levou esse vereador? Continua lá. Não, você veja, todos eles. Vou falar o caso em Maringá, tá? O secretário, um braço direito do prefeito de Maringá, teve uma gravação divulgada ameaçando uma empregada doméstica que limpava a casa dele de ter tirado dinheiro de um saco de dinheiro que ele tinha no guarda-roupa. Ué, da onde esse saco quem de que dinheiro? guarda o saco de dinheiro no guarda-roupa? Daí a gente até imaginou qual seria o tamanho desse saco, né? Imagine que é um saco de quantos litros de... É isso que desanima, né? Ele também, pelo que me consta, não foi investigado a fundo, não foi punido. Isso que é complicado. Num país sério, são pessoas que teriam pelo menos a vida virada do avesso, seja o secretário lá de Maringá, seja o vereador daqui. O que faz com que muita gente acabe não gostando de política e não gostando de políticos. E daí muitas vezes a gente não muda, né? E o preço de não gostar de política é ser governado por quem gosta. É isso. É simples assim. Continua da mesma forma. Eu não gosto de política, isso é uma bobagem. Bom, então tudo bem, você terceiriza todas as decisões da tua vida para quem gosta de política. Aí, se tem asfalto ou não na frente da tua casa, se tem água ou não na tua torneira, se tem atendimento médico ou não no posto de saúde, não é problema seu, já que você não gosta de política. Né? Bom, eu quero fazer duas perguntas para o senhor, baseado aí nas administrações que nós temos, tanto federal quanto estadual. Sim. A primeira é com relação ao governo federal. Se o senhor pudesse dar alguma modificação, alguma contribuição para o governo federal, qual contribuição o senhor daria? Eu avançaria nas privatizações, acho que até agora foi privatizado... Como de direito, o senhor é a favor das privatizações? No Estado menor, privatização de empresa estatal praticamente não aconteceu nesse governo. Eu tentaria, o máximo possível, não ficar dependente de políticos da velha guarda, que a gente conhece como trabalho, né? Como infelizmente isso tem acontecido. E tentaria aprimorar instrumentos de combate à corrupção. Acho que são 3 pontos que eu melhoraria.
e no governo estadual. O pessoal reclama muito aqui na Rádio e TV Tamandaré, principalmente os professores do Ratinho. Como é que o senhor vê, o que o senhor mudaria? O funcionalismo público nos últimos anos teve algumas restrições, né? Por conta da lei da pandemia não foi possível dar reajuste, por exemplo, em 2 anos, 2020 e 2021. Não pôde, o STF inclusive declarou constitucional essa lei. E há uma reclamação grande, é verdade, hoje, por exemplo, os policiais estavam à frente da Assembleia protestando por melhores condições salariais. A gente admite que de fato eles mereciam mais. No caso dos professores, Luciana, no final do ano passado houve a aprovação de um projeto de lei bastante importante para professores da rede básica, né? A partir do mês de janeiro agora tiveram um aumento importante, especialmente aqueles que estão no piso da carreira, né? Veja como as coisas também em política às vezes são cruéis. Muitas vezes o governante ele não consegue atribuir aos servidores públicos aquilo que seria justo que eles ganhassem. Porque ele pegou a administração numa tal situação, tão endividada, que ele não pode fazer esse bolo continuar crescendo. No Brasil, infelizmente, isso aconteceu muito. Nós tivemos governos populistas que aumentavam sua base eleitoral por meio de reajustes que o Estado não ia conseguir pagar no futuro. Deixavam de reformar a Previdência, quando evidentemente isso era o certo a fazer, isso acabou sendo feito agora no Estado, e aí jogavam a bomba para o futuro. E aí o gestor do futuro vai ficar com a fama de mal por fazer aquilo que o anterior devia ter feito e não quis fazer. Aí a importância de ficar de olho na lei de responsabilidade fiscal, né, para não deixar esse tipo de populismo acontecer, e é outra importância da fiscalização que a gente faz. Mas é que a terceirização muitas vezes acaba fazendo com que a lei de responsabilidade fiscal não seja assim tão transparente, né? Em regra, a terceirização ela tem que ser computada na despesa de um pessoal. Quando se começa a abrir exceção é um problema. Eu tenho aqui mais uma pergunta, eu vou tentar colocar no ar, que é do Reinaldo Rocha, que aliás eu vi que está se colocando como pré-candidato ao governo. Deixa eu colocar aqui. Aguinaldo Rocha? Reinaldo. Reinaldo Rocha. Olá, Luciana Pombo, tudo bem? Boa noite, é o Reinaldo aqui do bairro Fazendinha. Como você está? Tudo bem com você? Tudo bem com a equipe aí? Bem, graças a Deus. Do Papo Reto, na Rádio TV Transamérica. Luciana, hoje você está entrevistando o Homero Marchese, deputado estadual do Paraná. Eu estou impossibilitado de escrever no Facebook, né? Porque o Facebook, quando você escreve alguma coisa ali, tá, para falar de A ou de B, o Facebook já vai lá e te bloqueia, né? Então estou mandando aqui pelo WhatsApp para você. Gostaria de saber do deputado se ele está mesmo empenhado e fazendo a investigação sobre esses cargos de salário elevado dentro do governo do Estado, né? Nessa secretaria, né? Porque ele, a princípio, não tem nenhum cargo, né? Ele já falou isso daí, e parece que o que eu levantei, ele não tem nenhum cargo. Mas tem muitos aí que tem cargo, né? Muitos cargos. E eu queria saber se ele está fazendo essa fiscalização do executivo e dos demais colegas dele, né? Porque nós sabemos que tem um aí que é de Pato Branco, né? Inclusive era presidente, era da Casa Civil, né? Que, falar a verdade para você, né? Virou um Lago do Cisne, né? Um Lago do Cisne, né? Ele sabe de quem eu estou falando, e o Homero me conhece, ele sabe. E ele também sabe de quem eu já estou falando, né? Que voltou a ser deputado agora, né? Rei dos cargos, né? E cargo bom, cargo alto, valor alto, né? Então, isso aí precisa acabar, né? Para desinchar a máquina pública, né? Ninguém aguenta mais, né? Ninguém aguenta mais. Olha bem o valor da água que nós estamos pagando para pagar prefeito, vereador, que é amigo do governador, que perdeu campanha no estado do Paraná aí, né? Nos municípios, e veio para cá, no Puxadinho, né? Que Copel, Copagás, Sanepar, Celepar, né? Agepar, nós sabemos, Coapar, que são campeão de puxadinho, né? Para esses caras virem aí, né? Perdeu as eleições nos municípios, mas o governador do estado é igual uma galinha choca, né? Abre as asas e coloca esse povo aí, né? Por isso nós estamos pagando umas taxas altas aí, né? Eu gostaria de falar com o deputado Homero Marques, que ele é um do cara
do Ministério Público, né? Então, quando ele foi eleito, eu senti que algo ia mudar. Mas até o momento parece que nada ainda aconteceu. Só que ele, eu acho que honrou aí, não tem cargo, né? Só tem os deles mesmo no gabinete, né? Me parece, né? Então, Luciana, se puder chegar nele esse ato aí e passar para ele, fique feliz aí, tá bom? Uma boa noite, que Deus abençoe sempre você, todos vocês. Amém. A você também. Tá aí a pergunta do Reinaldo. Te deixou numa saia justa ou não, deputado? Não? A gente sabe que esse tipo de coisa acontece realmente, né? Candidato que foi derrotado nas últimas eleições acaba pedindo. Isso, na verdade, sempre aconteceu, né? Vamos ser. Aconteceu. Não que seja normal, não é isso. Ninguém está defendendo que aconteça, não. É por isso que a gente precisa de um Estado menor. No Estado menor, por exemplo, ele mencionou um monte de empresa estatal que, se não existisse, não teria isso. A gente não teria que ficar pagando salário para amigo de fulano de tal, ou filho de desembargador, ou filho de procurador do Ministério Público. Isso também acontece, viu? Tem um monte de parente em vários poderes aí do Estado do Paraná. Quando a gente identifica alguma coisa ilegal, a gente denuncia. Foi o caso, por exemplo, a gente levou ao Tribunal de Contas a existência de um caso em que pai e filha ocupavam um cargo de comissão no governo do Estado. Uau! E o Tribunal de Contas, pelo jeito, vai tomar responsabilidade sobre isso. Quando é algo político, uma indicação política, é difícil a gente saber se a pessoa tem ou não preparo para o cargo. A princípio, a gente desconfia, né? Mas a gente também não tem a capacidade de saber exatamente, nos milhares de cargos que tem no Estado, se a pessoa está desempenhando ele contento ou não. Aí, nesse caso, o que vale é a crítica política. É a crítica que o Reinaldo está fazendo, por exemplo. É a crítica que vai inibir que esse tipo de comportamento, pelo menos, seja... que as pessoas se acostumem com ele. Porque esse tipo de crítica que o Reinaldo está fazendo tem um efeito também. Né? As pessoas começam a perceber e falam, pô, mas pera lá. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada, não foi para isso que eu votei nessa pessoa. Vamos esperar que isso aconteça mesmo, né? Às vezes as pessoas são meio passivas demais nesse caso.